E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras. Palmeiras que se prepara para enfrentar o Chelsea amanhã, galera, na sexta-feira, às 22 horas. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Para falar do Palmeiras, o Palmeiras que vai jogar contra o Chelsea é amanhã às 10 da noite, horário do Brasil. Prepare-se, bom sempre lembrar, tem linha de passe depois desse jogo, tem linha de passe depois do jogo do Fluminense também. E a gente vai começar os trabalhos aqui com a dupla, Linares e Zupac, pode ser? Boa, excelente dupla. Dupla lá, o Zupac já tem a escalação do Palmeiras aí, pelo que o Abel falou, me parece que o Zupac já tem na manga essa escalação do Palmeiras. E o Linares vai colaborar aí nessa desvendando como vai ser esse Palmeiras contra o Chelsea, não é isso? Cadê a nossa dupla no telão, hein? Chegando. Porque hoje o Abel já disse que o Mikael vai jogar. Sim. E que o Vanderlan vai jogar. Falou? Falou. Foi ou não foi, dupla? Traz essa notícia aí pra gente. Foi sim, William, foi sim. Grande abraço para você, para todo mundo aí no Brasil. Estamos aqui também devidamente protegidos na sombra, né? Sim. Porque 32 graus aqui na Filadélfia. Ainda bem que o jogo também amanhã é à noite, então isso já não vai ser um fator, porque realmente... É melhor pro Chelsea, inclusive, né? É, pro Chelsea, mas acho que assim, qualquer jogador tá muito abafado além de tudo, então já ajuda esse jogo acontecendo 9 da noite aqui, 10 da noite aí do Brasil. E como você bem disse, William, agora há pouquinho o Abel dando entrevista coletiva por aqui, a gente ouviu ele falando também do Diogo Jota, do André Silva, deu também já claramente falando do Vanderlan, que Mikael e Fux vão ser a dupla de zaga. Acho que nesse aspecto, a questão que tinha das mudanças obrigatórias dele, né, Zupac, já que Piquerez e Gustavo Gomes estão suspenso, Murilo está lesionado, isso ele já deixou claro. É mais pensar se talvez ele possa fazer alguma mudança do meio para frente. É assim, um abraço William, um abraço companheiros, um abraço fã do esporte. E ele, pelo menos textualmente, explicou pra gente que na linha defensiva ele vai fazer o óbvio, né? O feijão com arroz, como ele mesmo havia dito depois da vitória sobre o Botafogo, em colocar os respectivos jogadores nas posições, né? Sem criar mecanismos novos pela uma possível insegurança, especialmente em relação ao Vanderlan, pelas palavras do Abel, serão esses. Ele pode surpreender a própria entrevista, pode ter deixado algo nas entrelinhas e na prática fazer outra coisa? Pode, mas ele, na entrevista que terminou há uns 20 minutos, meia hora, ele deixou claro que esses jogadores, textualmente, são os que vão jogar. E aí a dúvida fica lá pra frente. E é uma dúvida que a gente tem. Uma dúvida de qual lado o Estevão vai jogar. Embora eu prefira o Estevão jogando por dentro, mas em qual lado o Estevão vai jogar? Ele jogou mais pela direita o campeonato inteiro. Contra o Botafogo ele jogou pela esquerda. Se o Estevão jogar pela esquerda, quem joga pela direita? O Alan? O Mike para fazer dobra, algum outro nome? E se ele jogar pela direita, quem entra na esquerda? O Facundo? Facundo é um cara que pode, sem bola, baixar para fazer linha de 5 junto com os homens da linha defensiva. Pode ser Giai, Fux, Mikael, Vanderlan, Facundo baixando para ajudar. O Chelsea é um time que joga muito bem pelos lados. O Cucurella é um lateral que pela esquerda vem por dentro muitas vezes. Na direita, o Reece James ou o Malo Gusto passam bastante. Tem o Pedro Neto, que a gente está esperando para ver se vai jogar. Então, assim, tem dúvida. A linha defensiva me parece, nesse momento, o menos misterioso. Vamos ver como é que ele vai trabalhar com as peças do setor ofensivo de um Abel Ferreira que admitiu que é o azarão do jogo, né? O underdog, né? A expressão aqui nos Estados Unidos que foi como ele respondeu na pergunta ali, até porque ele não tem como negar a força que tem o Chelsea, como ele mesmo disse, porque é o clube que vai lá e contrata um jogador como é o Estevão, que vai ter essa situação também inusitada, enfrentando a futura equipe dele, e o Abel Ferreira falou então sobre esse duelo contra o Chelsea. Vamos ouvir. Não é ser realista. Eu acho que dizer que o Chelsea é melhor que o Palmeiras, então o Chelsea vem aqui e compra-nos o nosso melhor jogador. O que é que vocês querem que eu diga mais? Agora, isso não invalida que nós não tínhamos também armas e ambição para poder defrontar o nosso adversário dentro dos nossos recursos, dentro da nossa estratégia, dentro daquilo que é o nosso plano de jogo. Aqui nós damos o nosso melhor e corremos uns pelos outros, jogamos uns pelos outros, marcamos uns pelos outros, ganhamos uns pelos outros e perdemos uns pelos outros. Nós nos preparamos para esta competição ou para este jogo hoje. É tudo aquilo que é a experiência deles, a qualidade deles,
E não é por acaso, alguns de vocês escreveram que é o 40º jogo que jogo com equipa diferente, portanto, já estão preparados e seguramente darão uma resposta à altura daquilo que serão as exigências do jogo da manhã. E os jogadores, a gente também teve a oportunidade de conversar com Maurício, Luiz e Flaco Lopes, em relação um pouco à diferença de como é se preparar para um duelo como foi contra o Botafogo, uma equipe que você conhece, digamos, do dia a dia, se enfrenta constantemente, e o Chelsea, né, que você, no final das contas, tem um trabalho exaustivo de vídeos. Esse é um aspecto muito importante da preparação que o Palmeiras está fazendo para esse duelo com o Chelsea. E aí, mesmo se a gente pegar... o Palmeiras já enfrentou um europeu na competição, que foi o Porto na estreia, ainda que o Chelsea hoje não seja top 5 da Europa, né, mas é um time forte, o Porto é de uma outra prateleira. Então, dá para dizer que pela primeira vez no campeonato, o Palmeiras vai pegar um time mais da elite do futebol europeu. Como é que o time vai se comportar, né? Eu até perguntei pro Abel se ele acha que dá para fazer um jogo como o que o Flamengo fez, que foi um jogo de atuar no campo de ataque e o Chelsea mais atrás. É bem verdade que o Chelsea fez um gol no começo contra o Flamengo e isso obrigou o Flamengo a ir pro jogo, ou se ele acha que é um jogo mais de espera, que é um jogo que o Palmeiras faz muito bem, né? Não fez contra o Botafogo, o Palmeiras foi para cima contra o Botafogo. E o Abel falou que tem que fazer as duas coisas, vai ter momentos que o Palmeiras vai ter que tomar a iniciativa, outros momentos nem tanto, mas o fato do Abel admitir que o Palmeiras é um time azarão neste jogo, já me dá um pouco a letra que a gente deve ver aquele Palmeiras muito competitivo, se preparando para castigar o Chelsea em velocidade na hora que o Chelsea se equivocar. E tem o Estevão nessa equação, né? O jogador que está negociado já com o Chelsea. O Abel já esteve do outro lado da moeda, né? É raro esse tipo de situação acontecer, mas já aconteceu. No Campeonato Paulista do ano passado, tivemos um Palmeiras e Novo Horizontino em que o Rômulo, meia, que o Palmeiras emprestou, já estava vendido para o Palmeiras e atuou pelo Novo Horizontino. O Abel esteve no papel do Maresca daquela situação e ele admitiu que era algo difícil para o jogador estar envolvido neste dilema, tanto que naquela época terminou o jogo, o Abel entrou em campo imediatamente, o Palmeiras ganhou e abraçou o Rômulo. Agora é o contrário, agora ele é técnico do atleta que já está vendido, mas o Abel também não mostrou muita preocupação, acreditando que o Estevão é capaz desse time lá, e diz que não conversou com o Estevão sobre isso, que ele entende que o Estevão vai tocar muito bem o seu trabalho. Muitos assuntos aqui para a gente papear, vou permanecer com a dupla, vou explorar um pouquinho mais a dupla, mas antes o que mais me chamou a atenção foi a cara feia do Zinho. O Zinho está aqui do lado e quando foi dada essa possibilidade, porque pode ir com o Facundo lá do outro lado, aí o Facundo baixa, faz a linha de 5 e tal, você fez uma cara, torceu o nariz, falou, acho que não. Não, assim... Não contra os meus companheiros. Não. O Zupac, ele não acha, calma. Foi a opção que o Zupac falou. O Facundo pode fazer porque a linha de 5. Eu torci assim porque o Vanderlan sendo o lateral, eu acho que fica meio... essa formatação ali, entendeu? Porque aí seria o Facundo, o Vanderlan entrando como um zagueiro, mais o Mikael, mais o Fux e mais o Giai. Eu acho que eles dois ali vão se enrolar um pouquinho. Acho que não fica legal. O Vanderlan fazia a função de um zagueiro na linha de 5. Eu acho que tem que ser um ou outro para ser o ala. Nunca fez, hein, Zinho? O Vanderlan. Eu não lembro de ter visto o Vanderlan jogando como zagueiro. Não. É que não, o foi sem Vanderlan essa opção. ele vai jogar, né? Se mantiver o desenho tático do Palmeiras, o Palmeiras vai com os 3 zagueiros. Giai. É isso. Giai, o mantra do Gian durante o Mundial. Lembre-se sempre. Giai, Fux e Mikael são os 3 zagueiros. O Vanderlan é o cara na linha de 4 pela esquerda e o Alan é o cara na linha de 4 pela direita. É isso. E acho que esses dois podem até baixar para fazer linha de 5. E ser assim. Exato. No momento em que o Chelsea tiver a bola e tudo mais. Por isso que eu tô com o Zinho, não acho que o Facundo, se ele jogar, e talvez essa seja a dúvida, acho até que vai jogar porque é o cara que dá mais combate e tal, mas eu acho que aí ele joga nos dois as costas do centroavante, né? Que vão ser Estevão e Facundo, ou Estevão e Maurício, seria uma opção mais ousada, vamos dizer assim. É que te agrada mais.
Nem sei Não, se... mas você diz como assim? Meio campo, É, 3, 4, 2, 1. Ah, tá. Né? E aí, assim, Tá. a linha de 4 com o Vanderlan na esquerda, Perfeito. o Alan na direita, Certo. e os dois volantes, Richard Hughes M e Richard Hughes. Ou o Aníbal, né? Ou Aníbal, se for o Aníbal, não sei se os companheiros têm informação sobre isso, mas me parece... Mas você acha que ele vai com o Alan fazendo esse lado direito? Eu acho que esse assim, corredor da quem for direita. baixar para a linha de 5 vai ser o Alan. E aí eu tô com vocêzinho. Se o Vanderlan começa jogando e o Abel mantiver esse desenho que ele costuma utilizar, quem vai fazer a linha de 5 junto com o Giai e os dois zagueiros de fato são os caras que vão jogar mais abertos. Provavelmente o Alan de um lado e o Vanderlan do outro. Acho que a partir do momento que ele confirma a presença do Vanderlan, eu até falei outro dia aqui, Nezinho, que eu achava que o Facundo Poderia fazer essa função. poderia fazer essa função, que acho que aí cabe muito o que o Zupa falou. Quer dizer, se o Facundo jogasse na linha de 4, à frente dos 3 zagueiros, o Facundo, por ser um marcador talvez mais eficiente do que um Vanderlan, atacante, ele poderia se Eu juntar. acho que ele marca melhor que o Vanderlan. Então, por isso que eu achava que até fazia sentido essa presença dele. Mas a partir da informação que os colegas trazem, me parece que tem pouca margem de mudança ali. Eu acho que a dúvida é, sei lá, o Facundo vai jogar? Se ele vai jogar, ele joga um pouco mais adiantado. Se ele não jogar, joga o Maurício. E não sei se também eles têm informação, mas me parece que para esse jogo faz mais sentido o Vitor Roque do que o Flaco. Nossa velha pergunta do Mundial. Vamos lá, quero ouvir o Zupa, quero ouvir o Linares assim, também. Eu acho que dentro os 4 jogadores de meio campo, a gente já tá, né, Alan... Eu não tenho certeza. Dentro daquilo que o Zupac e o Linhares passaram. Mas o Facundo... Não sei se Aníbal. o Zupac e o Linares falou que ele confirmou o Alan também pela direita? Não. Não. Mas O Alan vamos não. trabalhar nessa hipótese, talvez. Alan o vai Alan de não. 4. É difícil tirar o Alan nesse momento, né? Com o que ele está jogando. Eu acho que seria uma insanidade tirá-lo do time titular. Hoje, a minha dúvida Pode falar, Zupa. A minha dúvida é em relação a como o Abel enxerga o amadurecimento do Alan. Ele jogou muito bem. Para mim, ele foi o melhor em campo contra o Botafogo. E antes do jogo contra o Botafogo, os jogos que ele veio do banco, quando ele entrou, o Palmeiras melhorou, né? Então, ele é dos ótimos nomes do Palmeiras nesse Mundial. Mas eu tô com e é uma dúvida mesmo, quero ver o que o Abel vai apresentar amanhã, se ele colocou o Alan como titular contra o Botafogo, porque também era um confronto nacional, algo mais familiar para o contexto do Alan, se ele entende que o Alan está pronto para jogar um confronto contra o Chelsea, ou se ele acha que por experiência ele pode mexer. E aí, se ele pode mexer, abre vaga para um Facundo, por exemplo. E isso interfere no lado do Estevão também, né? Até que ponto o Abel vai tomar a decisão do lado que o Estevão vai jogar e quem vai compensar o outro lado. Ele não deu pistas sobre o Alan, não deu pistas sobre Emiliano ou Aníbal Moreno, embora, para mim, fique um pouco mais jogo para o Aníbal, um jogo mais de dinamismo do que propriamente um jogo posicional para o Emiliano Martins. O que eu ia... Nesse sentido, até mais esperado que o Vitor Roque seja mantido também. Vitor Roque, sim, porque é jogo de profundidade, mais do que um jogo buscando o Flaco Lopes. Para mim, essa é uma dúvida que eu não tenho. Ficarei surpreso se o titular não for o Vitor Roque amanhã, pelo tipo de jogo que deve ser esse Palmeiras e Chelsea. O que eu ia colocar é a situação, por exemplo, Maurício, eu entraria talvez nessa linha de 4, né, 4 no meio campo, eu entraria com o Maurício, com o Estevão e com o Vitor Roque. Para que alguém possa pegar essa bola e fazer com que chegue aos pés do Estevão, que chegue aos pés do Vitor Roque, para que eles não fiquem apenas no contra-ataque ou pegando a bola e partindo para cima dos A adversários. sua escalação seria os 3 zagueiros lá? Os 3 zagueiros. A mesma escalação que eles passaram, talvez Alan, o Alan, o Richard Mike, Rio, Aníbal e o E aí eu Vanderlan. colocaria o Maurício, porque o Maurício tem essa capacidade de voltar e Na fazer... linha dos 4? Você Não, na linha frente, na frente. Na frente. Esse um no meio ali, né? O Maurício tem a capacidade de voltar Estevão, Maurício e você e Vitor faz Roque. 5 jogadores no meio campo em termos de marcação. E aí você preserva um pouco o Estevão e o Vitor Roque para que eles possam ter força também para atacar o time do Chelsea. O Chelsea não tem a mesma condição, mas são jogadores fortes fisicamente. Então ele precisa o Estevão precisa estar 100%. Não adianta você falar para o Estevão, volta aqui, é no meio campo, porque ele vai dar um pique de 50 metros, outro pique de 40 metros, outro pique de 40 metros, chega em determinado momento que ele não vai aguentar. Então o Palmeiras vai precisar desses 2 jogadores de ataque bem fresquinhos ali quando eles pegam a bola, com força, para poder atacar a equipe do Chelsea. Porque a equipe do Chelsea também dá liberdade para você jogar. Eu não acredito que seja aquela equipe que vai martelar o Palmeiras durante 90 minutos.
E aí você precisa de alguém para raciocinar um pouco o jogo. Aí entra o Maurício, que eu acho que o Maurício faz ele consegue ali... Está num bom momento. Está num bom momento. Você tem o Ele Richard cria mais Rios. que o Facundo, né? Sim, sem dúvida. Você consegue soltar um pouquinho mais o Richard Rios, porque ele vai ter com quem dialogar, né? E você fecha ali, você segura um pouquinho. Agora, a gente não sabe, porque dentro das escalações, dependendo das escalações, o Abel deu entrevista falando, uma hora eu vou atacar, uma hora eu vou defender, uma hora eu vou sair um pouquinho mais, uma hora eu vou entregar a bola para o Chelsea, como ele que diz que em 90 minutos você tem variantes de jogo, você tem alterna o controle do jogo, eu vou ficar com a bola, vou entregar a bola, eu vou marcar para trás da linha do meio campo, vou marcar no meio campo para esperar. Então, isso tudo influencia muito, eu acho que nas escolhas do Abel nesse sentido. O Alan vai ter a capacidade de voltar para marcar, vai ter o Palmer ali pelo lado esquerdo, vai ter o Palmer pelo lado direito, o João Neto vem pelo lado esquerdo para fazer diagonal. Tem tudo isso também que precisa ser decidido. Eu não sei se ali, os companheiros lá já sabem a previsão do Chelsea de quem joga no lugar do Caicedo, né? Pode acionar os dois. se vai recuar Pergunta lá o para Henry. os Meu dois. queridos Linares e Zupac, vocês poderiam me dar essa informação, se vocês têm essa informação, porque influencia muito para mim essa postura do Palmeiras. Quem joga no lugar do Caicedo? Ele vai baixar o Enzo? Como é que é, o Zupac? Tá ventando barbaridade lá. O pessoal que está em casa, desculpa, Zupa, até para falar o pessoal em casa, tá um barulho e tal, porque o vento tá forte lá, o microfone tá pegando o vento. Zupac tá com dificuldade E pro até Zupa, pra pentear o cabelo. pro Zupa é uma benção nesse momento, né? Porque afinal de contas, nesse vento não vai atrapalhar em nada, né, Zupa? Não, o vento para mim tá tranquilo. E eu tô meio pesadinho, me derrubaram e também não derruba, né? Nosso equipamento às vezes pode sair voando, mas a gente continua aqui firme e forte porque a gente tá bem alimentado. O Enzo Maresca, que vai dar coletiva mais tarde, né? A coletiva do Enzo Maresca e as entrevistas dos jogadores do Chelsea serão à noite, a partir das 8 e pouquinho, horário aí de Brasília. Ele tem possibilidades, né? São 3 possibilidades mais comentadas. Uma troca simples é a menos provável que a do Andrei, jogador brasileiro revelado pelo Vasco. O Andrei não joga tanto tempo assim, a não ser que o Maresca queira colocar um jogador brasileiro para enfrentar um time brasileiro. Outra opção seria baixar o Enzo Fernandes, centralizar o Cole Palmer como 10 e abrir alguém, Madueke, Nkunku, alguém pelo lado esquerdo e ter o Pedro Neto como outro ponta. Essa é uma outra possibilidade mais ofensiva. E uma possibilidade que eu cansei de ver o Enzo Maresca fazer na Premier League é deixar o Reece James como volante. O Maresca gosta do Reece James, que vai ser um dos entrevistados de hoje, inclusive, como volante, e colocar o Malo Gusto francês como lateral direito. Essa me parece a mais provável, mas a gente vai descobrir mais tarde mesmo. O Chelsea treinou hoje pela manhã, né? Sim, em Miami, inclusive, né? Não estava fazendo a preparação aqui como o Palmeiras fez, né? Depois de ter vencido o Botafogo, já ficou aqui pela Filadélfia. A preparação do Chelsea acontecendo em Miami. Treinaram hoje ainda pela manhã, então tem esse deslocamento para poder fazer a parte das entrevistas aqui. Amanhã já estar também por aqui para a partida. E, claro, uma das coisas que a gente comentava, né? Que o Maresca, em determinado momento na fase de grupos, falou ainda de olhar para a equipe em preparação, pré-temporada, fazendo ajustes, algo nesse sentido. Obviamente, agora chegando em quartas de final, o olhar já muda bastante, até por tudo que tem sido o Mundial, o peso que talvez tenha sido maior com o passar dos jogos para os europeus também nesse sentido. E lembrando que o Chelsea vai ter no banco o João Pedro, né, atacante brasileiro contratado junto ao Brighton, viajou, chegou depois do jogo contra o Benfica, fez 2 treinos, já veio para cá junto com a turma, vai ficar pelo menos no banco. Hoje o Chelsea também acertou mais uma contratação do Gittens, um ponta do Borussia Dortmund, jovem, muito bom jogador, habilidoso também, mas o Gittens que esteve com o Dortmund no Mundial, né, aliás, está com o Dortmund joga no sábado contra o Real Madrid. O Gittens só se apresenta. A negociação foi fechada aqui, inclusive, né? Os dirigentes se encontraram de Chelsea e Dortmund em Fort Lauderdale, pertinho de Miami, e depois do Mundial o Gittens se apresenta ao Chelsea, mas o João Pedro estará presente, pode até estrear contra o Palmeiras. Ô, companheiros, só uma coisa. Só para eu liberar eles. Vai lá, Jean. É importante, eu não sei se vocês têm essa informação, obviamente vocês não podem ter informação de todos os treinos, de todos os times ao mesmo momento, mas tem uma notícia já divulgada, inclusive em alguns veículos brasileiros, mas também em inglês, sobre a possibilidade do Pedro Neto não jogar amanhã. Ele ficou completamente devastado com a morte do Jota, que era muito, muito próximo a ele. Ele teria pedido dispensa do treinamento do Chelsea, não teria treinado hoje e, por isso, pela condição psicológica dele,
teria uma grande possibilidade dele não jogar amanhã. Queria saber se vocês ouviram falar disso aí, se essa informação existe, se vocês confirmam ou não. É de que ele não teria participado, né, do treinamento de hoje. A gente vai saber melhor até do Maresca agora na entrevista coletiva se tem essa possibilidade dele ainda ser escalado, porque, claro, tem esse primeiro momento do choque muito grande, é uma situação muito difícil de lidar. O Abel até falou bastante sobre ele, né, porque foi jogador. Né? O Abel foi quem subiu o Pedro Neto do Braga, assim como ele subiu o Estevão no Palmeiras. Ele falou, o que eu fiz com o Estevão aqui já aconteceu comigo com o melhor jogador do Chelsea hoje, que é o Pedro Neto. Essa informação, isso foi no Sporting Braga, essa informação circulou aqui também, Jean. A gente também tem conhecimento extraoficialmente, mas oficialmente não se tem nada concreto sobre isso. Por isso é muito importante esperar os trabalhos da noite aqui do Chelsea, a própria palavra do Maresca, porque seria um tremendo desfalque. O Pedro Neto e o Diogo Jota atuaram juntos no Wolverhampton, celeiro do futebol português dentro do futebol inglês. Então a gente tem que aguardar, porque se ele não puder jogar pelo lado do Palmeiras, seria um ponto fortíssimo do Chelsea a menos. O Pedro Neto é dos grandes nomes da competição, mas por enquanto a informação é extraoficial. A gente ouviu dizer, mas ninguém confirma. E para fechar, a informação que eu recebi agora há pouco, mais de 40 mil ingressos vendidos, tá? Ultrapassamos a marca de 40 mil ingressos. Talvez aumente ainda mais para a hora do jogo. Por exemplo, contra o Botafogo, no pré-jogo, a informação era de 25 mil ingressos. Bateu 33. Então, assim, passamos dos 40, talvez a gente consiga chegar um pouco mais perto dos 50, seguramente com mais palmeirenses do que, não ingleses, porque não tem inglês aqui, mas torcedores do Chelsea, inclusive os norte-americanos. Dupla, um abraço para vocês, boa sequência de trabalho não vai faltar. E desde já, bom jogo amanhã, hein? Isso aí promete, hein? E, Zupa, tá faltando você fazer a corridinha lá na escada, na estátua do Rock Balboa. Todo mundo tá fazendo, não vi você ainda fazer. Até a Leila fez. Até a Leila fez. Tô esperando você, Zupa. Foi maravilhoso ela fazer, cara. Muito bom. Não, pode deixar. Vou fazer. Um abraço. Olha, rapidinho aqui, a gente vai falar do Estevão, porque é um personagem, até porque vai para o outro lado quando terminar esse campeonato, claro. Eu só queria uma resposta rapidinha aqui de vocês. É só aqueles comparativos que o Jean adora. É o Calçade que tem esse Abel, problema. é verdade. Aliás, se a gente for fazer isso, eu vou ligar pro Calçade e vou perguntar para ele. Aí, vai ter um cara a cara aqui. vai ter? Vamos colocar o Vou falar para ele, Calçade, vou falar. Calçade, Estevão ou Pedro Neto? Isso, chamadinha de vídeo pro Calçade no momento. Aliás, o companheiro nosso que está de férias está devendo uma chamadinha de vídeo, mas tudo bem, não tem problema. Só uma perguntinha para vocês, que até foi tema ali no nosso GC. O Abel é um cara que tem jogos marcantes pelo Palmeiras, certo? Quando ele chega, tem aquele 3-0 sobre o River Plate, que de cara é um jogo que nenhum palmeirense esquece até hoje, né? Aquele 3-0 foi maravilhoso, impecável, né? Ele tem 2 finais de Libertadores conquistadas, tem aquela contra o Santos, mas para mim a mais marcante pelo jogo, pelo que aconteceu, foi o jogo contra o Flamengo. Sim. Aquele jogo em que o Palmeiras faz o gol na prorrogação, o Daverson e tal, e que tem muito do Abel, né? Principalmente no primeiro gol do Palmeiras. Tem o 4-3 sobre o Botafogo, que o Abel mexe no time e tal. A grande figura foi o Hendrick, mas ele como treinador e que abre caminho para um título brasileiro. A gente pode elencar aqui vários jogos. Mas se o Abel tirar o Chelsea, é o Palmeiras que vai tirar o Chelsea, evidentemente, mas ele como treinador. Se o Abel tira, esse é o jogo para colocar lá na primeira prateleira e falar, esse aqui é o meu jogo, é o jogo inesquecível, independente de como for. Tiramos o Chelsea do campeonato. Esse passa a ser um grande jogo, com a marca, o carimbo do Abel ou não? Nem a pau. Não, é mesmo? Acho que nem. Qual que é, Jean? Tem um, assim? Não, eu acho que esse é o jogo. Primeiro a gente está falando de coisas diferentes. Acho que você citou exemplos de grandes trabalhos do Abel. Isso. Então a gente pode olhar do ponto de vista da relevância dos confrontos. Isso. E aí a resposta é nem a pau mesmo. Porque assim, não dá para comparar a importância de um jogo contra o Chelsea, ainda que numa Copa do Mundo de clubes, num campeonato em que mesmo se o Palmeiras avançar do Chelsea, ele tem chances menores de ser campeão. Então, está longe de uma vitória sobre o Chelsea significar Palmeiras campeão da Copa do Mundo. Então, acho que, do ponto de vista da importância, não tem nem discussão. O jogo contra o Flamengo era um jogo contra o Flamengo que valia um título de Copa Libertadores. E acho que assim, a gente tem que saber, né? E acho que os companheiros que jogaram, inclusive, essa competição, sabem o que significa um jogo de Libertadores, uma final de Libertadores.
é o mais alto patamar, né, do possível para você alcançar, ganhar uma Libertadores. E naquele contexto ainda, um jogo contra o Flamengo, sendo que Palmeiras e Flamengo vêm nos últimos anos todos disputando, né, a hegemonia ou os títulos principais do futebol brasileiro, não dá para comparar a relevância dos jogos. Sobre ser o grande jogo ou não, do ponto de vista do trabalho do Abel, a gente precisa esperar. Mas convenhamos, estes jogos todos que você citou, o jogo contra o Botafogo, acho que contra o Botafogo até menos, mas os confrontos contra o Atlético Mineiro na Libertadores, a própria final contra o Flamengo, tudo tem tanto a mão do Abel, as escolhas, as decisões. Ele foi tão determinante nesses momentos de jogos grandes, que eu acho que é difícil também você dizer, pô, esse daqui foi, do ponto de vista de mexer no time, de fazer escolhas inusitadas, de surpreender e tal. Eu acho difícil que esse venha a ser também, nesse aspecto, o maior. Agora, do ponto de vista da relevância, sinceramente, eu acho que aí não. Aí sabe o pessoal que adora falar, eu não gosto muito Eu não entro nessa. Não, o pessoal que gosta de falar, como é que é? Síndrome de, quando a gente fala que o brasileiro é... Síndrome de vira-lata. De vira-lata? De vira-lata, síndrome de vira-lata e tal. Eu acho que querer considerar este jogo contra o Chelsea nas quartas de final da Copa do Mundo maior do que uma final de Libertadores contra o Flamengo, valendo o título, é síndrome de vira-lata. Mas seria uma das grandes. Claro que seria. Até porque a gente está falando de um Palmeiras bem desfalcado, né? Sim. Sem seu sistema defensivo, tendo que mexer e tal. Não, óbvio que seria. Muito grande, muito grande. Eu só não acho que não dá valendo pra... título. Assim, prateleira, se você quer pôr em prateleira, tudo bem, você pode pôr na primeira prateleira. Mas maior do que, por exemplo, a vitória contra o Flamengo, eu acho que não dá para dizer. Só suposição. Se essa fosse a final, aí passaria? Ou aquele jogo contra o Flamengo é um negócio... Aí eu acho que cabe a discussão. Tá, aí cabe a discussão. Aí para mim seria. Cada um vai ser... Exato. Seria porque esse jogo... Porque aí é um título inédito do Palmeiras. Meu companheiro Jean, eu acho que esse jogo vai precisar demais do trabalho do Abel. Você vê mais superioridade do Chelsea prévia, é isso? Eu tô com você que, assim, o do Flamengo ainda está como primeiro. Porque esse é a quarta de final. Então, muita coisa vai acontecer até chegar. Se fosse do título, como você perguntou, sua segunda pergunta foi essa. Isso. Se fosse a decisão e o Palmeiras ganha com os desfalques que tem, com a mão dele para montar, organizar esse time e surpreender o Chelsea, que, dito por ele, é melhor que o Palmeiras, porque veio aqui e contratou o melhor jogador dele. Você quer discutir o que comigo? Ele falou isso? Ele falou assim. Aí eu colocaria. E primeiro que é campeão do mundo. Nesse momento, as quartas de final, para mim, não está acima da final da Libertadores. Mas a final... pensa que uma final ainda poderia ser contra Bayern ou PSG. Aí não caberia nem discussão, porque o nível de superioridade do adversário, né, Zinho? Seria uma... Não, eu estou com o Jean, assim, comparando o jogo de quartas de final e a final Libertadores, pela rivalidade que aumentou demais entre Flamengo e Palmeiras. Nós estávamos lá, né? É verdade. Vivemos essa rivalidade, eu vivi bem essa rivalidade, sofro até com essa rivalidade. Mas vou te falar uma coisa, o Zinho ele sofre mais nas redes sociais, porque na hora que a gente estava lá em Montevidéu, as duas torcidas vinham, abraçavam, foto e tal. Cara, eu já tive a oportunidade de estar com ele no Ele é muito querido pelos dois. E no Maracanã. Sim, não. Cara, não tem, não sei não ali. Não, eu digo que sofro é essa coisa de ficar sempre essa pergunta, vai torcer para quem? Vai não sei o que, gente. Então, eu acho que essa final, ela é muito gigante hoje. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Mas aí, se pensar numa final de Mundial, aí ultrapassa. É uma outra conversa. Eu acho que depende muito também do que pode acontecer no jogo. Né? Os contornos. Pode precisar aí muito o Palmeiras do Abel. Aí... como o vovozinho falou, né, sobre a relação da importância do Abel nas mexidas, no entendimento do jogo. Eu acho que cada jogo tem uma história. Eu concordo que a final Palmeiras e Flamengo nos últimos anos, esses dois times vêm sendo os melhores, né? São os melhores times do futebol brasileiro e os fatos comprovam isso. Mas sabe aquela coisa de, a caminhada, Chelsea 1-0, até 35 do segundo tempo, aí troca, vai, Palmeiras mexe. A narrativa. Aquela história que você fala assim, isso aqui,
essa partida é para um livro, entendeu? Essa partida ela pode transformar esse time do Palmeiras no próximo, classificação, classificou. Pô, aí você já começa a enxergar com outros olhos. Você já começa a ver, pô, ganhamos do Chelsea. Olha, tava, sabe, enche o vestiário, o torcedor compra a ideia. E isso tudo, Não, você entra sabe, pra com história desfalque, dele e entendeu? do Palmeiras. Isso é uma Passar coisa pra que semifinal, passa entra. pra semifinal. E dependendo do que o Palmeiras fizer dentro dos 90 minutos, é lógico que vai... Dúvida. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!